Golpe do Pix. E nesse vídeo, a forma para tentar recuperar esse dinheiro pela via judicial, ou seja, por meio de um processo. Eu me chamo Geoff Saraiva, sou advogado, estou nas redes sociais como Geoff Saraiva ou Geoff Advogados, então já aproveita para me seguir e fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te falar o que é esse golpe do Pix, como fazer para a fase administrativa e como funciona um processo judicial. Porque se não resolver na fase administrativa, será necessário um processo judicial. O golpe do Pix, eu vou conceituar desse nome quando ocorre golpes variados, tipo golpe do falso emprego, golpe do falso leilão, golpe da Amazon, golpe do empréstimo. E quando o meio de pagamento é via Pix, eu vou chamar de golpe do Pix. E o processo judicial é um processo complexo que envolve tanto a fase administrativa, ou seja, antes do processo, e a fase judicial em si. Qual é o comportamento, a fase administrativa que eu entenda como correta? Primeiro ponto, após identificar que caiu nesse golpe do Pix, que você enviou o dinheiro ou o dinheiro saiu da sua conta, caso tenha ocorrido a invasão do seu aplicativo, primeira providência, boletim de ocorrência. Você vai comunicar para a polícia que houve um fato envolvendo a sua conta bancária e que você sofreu um golpe, tá? Nesse boletim, informe, por favor, a data da operação, valores envolvidos, para onde foi o dinheiro e por qual motivo você fez o envio do dinheiro, ou se você não tiver feito o envio do dinheiro, explique isso no boletim de ocorrência. Você pode fazer tanto de forma presencial na delegacia mais próxima, ou na delegacia virtual do seu estado. Por exemplo, se você mora no Espírito Santo, você vai digitar no Google Delegacia Espírito Santo Virtual. Goiás, Delegacia Goiás Virtual. Possivelmente vai ser o primeiro ou segundo link do Google, e aí você já vai fazer sua reclamação. Segundo passo, contestar o Pix no seu próprio aplicativo. Você vai abrir o seu extrato bancário, vai abrir suas transações, vai apertar em cima da operação e possivelmente vai surgir a opção contestar o Pix. Ou então, se não surgir a opção, vá lá no seu próprio aplicativo, tente falar com o atendente, ou então ligue, mas seja rápido, porque a questão do MED ele tem um prazo para ser solicitado, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Você tem 80 dias depois do prazo, mas entenda, quanto mais rápido você for, mais rápido você vai ter a resposta. Depois, consumidor.gov ou reclamação do Bacen, que são duas plataformas muito poderosas que estão à disposição dos consumidores para que eles possam buscar os seus direitos. E tem vídeo aqui no canal que eu ensino você a fazer a reclamação. Consumidor.gov ou Bacen, reclamar contra os dois bancos, tanto o banco que enviou o dinheiro ao seu banco pagador e o banco recebedor. Contra o banco pagador, você vai pedir que o banco informe a quantidade de infrações da chave que você enviou o dinheiro. Isso é muito importante, porque a resolução 01 de agosto de 2020 do Banco Central, ela fala de forma explícita que uma operação suspeita de fraude tem a obrigação de ser parada e de você ser comunicado. E quando o banco não faz isso, aí ele atrai para si essa responsabilização. Mas qual é o problema? Enquanto consumidor, enquanto advogado, sem saber essas informações, eu não tenho como saber se aquela chave tinha infrações. Por isso que essa fase administrativa é importante. Segunda notificação, contra o banco que recebeu o dinheiro. Você vai pedir que o banco informe a quantidade de infrações daquela chave e se aquela chave tinha alguma notificação de infração antes da sua transação. Por quê? Se o banco que hospeda a conta do criminoso tiver permitido que essa conta permanecesse ativa após o reporte de fraude antes de você, aí o banco ele concorreu com esse fato, ele foi omisso na resolução do problema. E o sistema bancário ele tem uma série de resoluções que tratam sobre o tema, o dever de integridade, dever de segurança, que devem ser respeitados. Se você for verificar em um processo de fraude bancária somente com o Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, você vai só levantar a bola para o banco cortar. O banco vai alegar a culpa exclusiva da vítima, que é um excludente de ilicitude, e aí você possivelmente não vai ter isso. Por isso que é importante conhecer a fundo a legislação bancária. E eu sempre bato na tecla. Conhecer a legislação bancária é um ponto muito importante para buscar a responsabilização e a recuperação desse dinheiro. Se você conseguir o dinheiro de volta, perfeito, está tudo bem, fico muito feliz. Mas caso você não consiga, aí existe a possibilidade de um processo judicial para a recuperação desse dinheiro. E no processo, dependendo da estrutura que você vai ter, você pode procurar ou o seu advogado de confiança, ou a Defensoria Pública, se a sua situação financeira se enquadrar como usuário da Defensoria Pública, e busca, ou então você mesmo diretamente no meu juizado especial. Demandas com até 20 salários mínimos, você pode reduzir a termo sem advogado. Mas quer saber? Procura um advogado, porque o advogado ele vai saber como fazer o melhor pedido jurídico possível no seu processo. Como funciona? O seu advogado vai levar o seu fato para a justiça, vai reunir os comprovantes, as reclamações, o boletim de ocorrência, sua documentação e vai entrar com o processo. Em seguida, o processo vai sofrer um despacho inicial. Vai verificar a questão das custas, se foram recolhidas ou não, ou pagas, bem como se é caso de justiça gratuita. Dando o despacho inicial, o juiz vai chamar o banco ou os bancos para se defenderem. Aí, no caso, o banco vai ser citado. Aí o banco vai prestar uma contestação, que é uma defesa. Depois, o magistrado, que é o juiz, ele
Ele vai perguntar se você vai apresentar uma réplica sobre essa contestação, que é uma manifestação sobre a defesa. Depois vai perguntar se tem interesse na produção de outras provas, pode anunciar até uma audiência, caso você tenha interesse, lembrando que a audiência não é regra nesse tipo de processo, mas se você manifestar interesse e fundamentar, justificar por que uma audiência é importante, essa audiência poderá ocorrer. A audiência pode ser por meio de vídeo, por meio presencial, dependendo do estado onde você esteja litigando, e depois o juiz vai perguntar se você tem interesse na produção de outras alegações através das alegações finais. Tem juiz que não pergunta, mas tem juiz também que indaga se existe essa necessidade. Depois vai ocorrer a sentença, que é o julgamento da causa. O juiz pode julgar de forma procedente, dando o seu direito, parcialmente procedente, dando uma parte do seu direito, ou improcedente, em que você vai perder, que você não teve reconhecido o seu direito. Dependendo da situação, pode sofrer um recurso, tanto embargos de um recurso chamado embargo de declaração, que é para questionar alguma obscuridade, omissão ou contradição, tem um prazo de 5 dias úteis após a publicação da sentença ou notificação do seu causídico, do seu advogado, ou então um recurso de apelação para o tribunal do seu estado. Tá? Nesse recurso, que será analisado por outros juízes que são desembargadores, também será analisado, julgado o caso, e aí o processo vai ter o seu andamento regular. Então, vocês podem perceber por que o processo é um pouco demorado. É complexo o processo, envolve uma série de atos, envolve atos dos seus advogados, envolve atos da secretaria, atos do juiz. Então, isso atrapalha um pouco a tramitação de um processo, de forma que ele tem esse prazo, que é um pouco demorado, tem muita gente que fica ansiosa, querendo saber a resolução, se o processo é rápido, se tem chance de êxito, se o processo vai ser causa-ganha, assim, dizendo, como as pessoas perguntam, mas eu estou aqui para te explicar como funciona. Sobre prazo de duração. O advogado ele não consegue te passar um prazo, porque o processo ele depende de vários fatores, como eu falei para vocês. Chance de êxito. Se o advogado fizer isso com você, ele não vai ser honesto. Como é que ele vai te dar uma chance de êxito de uma coisa que não depende dele? O advogado, pessoal, ele tem a função de meio, de levar o seu direito, aplicar no caso, pedir a incidência desse direito e o julgamento por parte do juiz. Então não tem como eu falar se o teu processo vai ter 10, 20, 30, 40, não tem como, porque foge da minha órbita. E ainda mais, se o advogado prometer êxito, prometer que vai ganhar, aí sim que ele não está sendo honesto com você. Lembrando que o nosso Código de Ética da Advocacia ele impede que o advogado faça isso. É uma infração ética. E além disso, é desonesto com você, cliente, que deposita sua confiança no advogado, ele simplesmente quer vender um sonho. Ah, vai dar certo? Ah, não vai dar certo? Enfim, existem situações que devem ser explicadas para o cliente. E falar do entendimento dos tribunais sobre o tema é interessante. Explicar o processo é um ponto também interessante, mas prometer êxito é um comportamento reprovável. Enfim, eu sou Geoff Saraiva, sou advogado. Se tiver gostado, já curte esse vídeo, que você vai me ajudar muito. Obrigado.